Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansão em Beverly Hills, carros de luxo, festas com convidados que raramente saíam na imprensa, e um marido que a adorava, garantindo que nada faltasse. À primeira vista, Mônica Sementantelli vivia o sonho de milhões, elegante, sorridente, impecável. Mas por trás do brilho dos cristais e das bolsas de grife, escondia-se um segredo capaz de destruir uma vida e arruinar tudo o que ela construiu. Naquele dia de janeiro de 2017, o silêncio da casa de Fábio Sementantelli foi rasgado por um horror silencioso. Sua filha de 16 anos entrou e encontrou algo que nenhum adolescente deveria ver: o corpo do pai, caído próximo à piscina que ele tanto amava. Era o início de um pesadelo que abalaria Los Angeles, uma história de luxúria, traição e crime meticulosamente planejado. Fábio, executivo de sucesso, respeitado e amado, confiava em sua esposa de olhos fechados. Mônica, entretanto, havia trançado sua própria teia de engano. O homem que ela secretamente via, Robert Baker, antigo piloto de corrida, se tornou cúmplice de um plano sombrio. Mas até onde ia a responsabilidade de Mônica? Ela apenas passava instruções, ou era mente por trás de tudo? Essa dúvida pairou no tribunal, silenciosa, como uma sombra sobre cada testemunho. Mônica vivia o que muitos chamariam de um conto de fadas. Mansão em Los Angeles, viagens internacionais, carros importados, festas glamourosas e um marido apaixonado. Fábio Sementilli, um renomado executivo da marca Wella, admirado por todos. Para os amigos, eles eram o casal dos sonhos. Mas o que ninguém sabia é que por trás das fotos de família e das legendas inspiradoras nas redes sociais, havia um abismo se abrindo lentamente. Fábio era dedicado, gentil e trabalhador. O tipo de homem que acreditava em amor, em estabilidade, em valores familiares. Já Mônica gostava da atenção, dos olhares, da sensação de poder. E foi justamente isso que a levou a conhecer Robert Baker, um ex-piloto de corrida, carismático, envolvente e completamente o oposto do marido. O tipo de homem que oferecia perigo, e ela amava o risco. Os encontros começaram discretos: jantares escondidos, trocas de mensagens, viagens curtas com desculpas mal elaboradas. Mas logo, o romance se tornou mais do que apenas uma fuga. Era uma obsessão. E quando a paixão e o desejo se misturaram à ganância, nasceu algo muito mais sombrio: um plano. De acordo com as investigações, Mônica e Robert começaram a arquitetar o assassinato de Fábio no fim de 2016. Eles estudaram seus horários, os pontos cegos da casa, as câmeras de segurança e até o comportamento da filha adolescente do casal. Tudo friamente calculado. O plano era simples: parecer um assalto. E quando o momento chegasse, Mônica garantiria que a porta estivesse destrancada. No dia 23 de janeiro de 2017, Fábio ficou em casa, descansando à beira da piscina, sem imaginar que aquele seria o último dia de sua vida. Horas depois, quando a filha voltou da escola, encontrou o pai sem vida, caído a poucos metros da água, com marcas de facadas e sinais de luta. A cena parecia um pesadelo. E foi ali, diante do corpo do homem que mais amava, que a adolescente percebeu: algo terrível havia acontecido dentro da própria casa. Quando a polícia chegou, nada parecia fazer sentido. Nada havia sido roubado. Nenhum sinal de arrombamento. Os carros, as joias, tudo continuava no lugar. Mas Mônica apareceu desesperada, em lágrimas, dizendo que estava fora fazendo compras. Ela abraçava a todos, chorava, gritava o nome do marido. Era convincente, quase perfeita. Por semanas, a versão do assalto sustentou a aparência de inocência. Mas o que Mônica não sabia era que a tecnologia guardava o rastro do seu crime. Mensagens trocadas com Robert Baker começaram a emergir. E o conteúdo era perturbador. Conversas sobre dinheiro, liberdade e um futuro sem o peso do passado. Mas o mais grave estava por vir: a apólice de 1,6 milhão de dólares de seguro de vida de Fábio. O motivo que faria tudo fazer sentido. A partir dali, a história virou um quebra-cabeça que a polícia montava peça por peça. Cada ligação, cada mensagem, cada passo registrado no GPS. E quanto mais eles investigavam, mais claro ficava: Mônica não era esposa enlutada. Ela era a mente por trás de tudo. Mesmo assim, ela se manteve firme. Quando foi chamada para depor, apareceu serena, maquiada, chorando nos momentos certos, negando todas as acusações. Eu não sabia de nada, dizia. Robert agiu sozinho. E por algum tempo, parecia que o disfarce funcionaria. Afinal, Baker, o amante, assumiu a culpa,
dizendo que havia matado Fábio por amor. O público começou a se dividir. Alguns acreditavam na inocência de Mônica. Outros achavam impossível que ela não soubesse de nada. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Porque, no meio do julgamento, uma nova testemunha entrou na história. Alguém que conhecia cada detalhe do plano, cada segredo sussurrado nas madrugadas, cada promessa feita por Mônica. E quando ele começou a falar, o sorriso que ela carregava desde o primeiro dia desapareceu completamente. O tribunal estava em silêncio absoluto quando o promotor anunciou o nome da próxima testemunha. Christopher Austin. Um nome que até então quase ninguém conhecia, mas que, a partir daquele momento, se tornaria o ponto de virada de todo o julgamento. Mônica ajeitou o cabelo, cruzou as pernas e manteve o mesmo semblante confiante. Ela acreditava que nada mais poderia surpreendê-la. Mas o que Austin estava prestes a dizer mudaria tudo. Ele entrou algemado, sob escolta, e olhou rapidamente para ela antes de se sentar. Disse ao júri que havia feito parte do plano, que sabia exatamente como tudo aconteceu, porque ele esteve lá. O choque foi imediato. Até aquele instante, a defesa insistia que apenas Robert Baker, o amante de Mônica, era responsável pela morte de Fábio. Mas Austin revelou um cenário completamente diferente. Segundo ele, o crime não foi um impulso, nem um ato de paixão. Foi um projeto, discutido em detalhes, planejado com calma e conduzido sob as ordens de Mônica. As primeiras frases dele derrubaram o silêncio na sala. Ela sabia de tudo. Foi ela quem deixou a porta destrancada. Ela quem disse quando agir. E ela quem garantiu que o dinheiro viria depois. De repente, tudo que parecia improvável se encaixava. A versão do assalto forjado, a ausência de sinais de arrombamento, a rotina perfeita do dia do crime, nada foi acaso. Mônica teria preparado cada detalhe para que o marido fosse morto, e ao mesmo tempo, a imagem dela permanecesse intacta. O promotor perguntou o que Austin ganhou com isso. Ele respondeu sem hesitar, $10.000 em moedas de ouro. Ele me pagou depois, dizendo que ela tinha mandado. A frase foi um soco. A defesa tentou reagir, alegando que Austin só queria reduzir a própria pena. Mas os dados forenses sustentavam o que ele dizia, mensagens, ligações e um texto enviado minutos antes do crime. Um simples agora. E foi isso que bastou para os dois homens irem até a casa do Sementili. Austin descreveu o momento em detalhes objetivos, sem teatralidade. Disse que Baker o avisou, a porta vai estar aberta. Ela garantiu. Quando chegaram, de fato, a porta estava destrancada. Lá dentro, Fábio estava sentado perto da piscina, relaxando. Austin contou que Baker o atacou primeiro, e que ele tentou ajudar a contê-lo. Em segundos, o executivo estava morto. A sala inteira ouviu em silêncio, sem respiração. A cada resposta, o caso se tornava impossível de defender. Mônica, que até então mantinha o ar sereno, começou a mudar. A postura firme cedeu. Ela desviava o olhar, mexia as mãos, e pela primeira vez desde o início do julgamento, parecia perdida. A imprensa registrava tudo. A mulher que sorria no tribunal agora estava sendo desmascarada por um cúmplice direto. Quando Austin relatou a conversa logo após o crime, o golpe final veio. Eu disse que não acreditava no que a gente tinha feito. E ele respondeu, não se preocupe. Ela queria isso. Está feito. O peso da frase pairou no ar. Para o júri, não restavam dúvidas. Mônica não era uma vítima de um amante obsessivo. Era a autora intelectual de todo o crime. O promotor então exibiu as mensagens recuperadas dos celulares, trechos apagados, mas restaurados pelos peritos. Frases curtas, diretas. Ele vai estar sozinho. Deixe tudo limpo. Depois, falamos sobre o dinheiro. O público murmurou. A defesa tentou interromper, mas o dano já estava feito. Mônica manteve os olhos fixos na tela, imóvel. E, naquele instante, algo se quebrou definitivamente. A imagem da mulher elegante e injustiçada desapareceu. O que restava era uma figura fria, calculista, cercada de provas, e agora traída por alguém que ela mesma havia envolvido no crime. Os promotores concluíram o interrogatório com uma última pergunta. Sr. Austin, por que decidiu falar agora? Porque eu cansei de carregar o peso de uma mentira que ela criou. Nenhuma estratégia da defesa conseguiu reverter o impacto. O júri ouviu o relato completo, analisou as provas digitais e conectou os pontos: a apólice milionária, o relacionamento extraconjugal, o planejamento e o sinal final que disparou o ataque.
Mônica Sementilli estava exposta. Nos dias seguintes, o comportamento dela mudou completamente. Chegava mais cedo ao tribunal, sem maquiagem, sem o sorriso. O olhar vazio de quem entende que perdeu o controle da narrativa. E quando o promotor apresentou o vídeo final da perícia, o cruzamento dos dados de localização que colocavam o telefone dela ativo minutos antes do crime, não havia mais dúvidas. Ela tentou chorar, negar, mas o peso das evidências falava por si. Naquele ponto, o caso estava praticamente decidido. A única coisa que restava era a sentença. E, para todos ali, o que viria seria apenas a confirmação do que já estava evidente. O sorriso havia desaparecido. O império de aparência que ela construiu estava desmoronando diante de todos. E a mulher que acreditava que poderia manipular tudo, o amante, os cúmplices, a polícia e até a justiça, finalmente se via sem saída. O veredito estava próximo. E o momento que ela mais temia estava prestes a acontecer. Ouvir, da voz do júri, o destino que ela mesma havia escrito. O tribunal estava lotado. Repórteres, familiares, curiosos, todos queriam presenciar o momento em que a mulher que riu diante da morte ouviria a própria sentença. A presidente do júri se levantou. Sua voz firme cortou o silêncio. Consideramos a ré, Mônica Sementilli, culpada de homicídio em primeiro grau. Por um segundo, ninguém respirou. E então, o som do colapso. Mônica desabou. Não gritou, não implorou, apenas baixou a cabeça, como quem finalmente entende que a própria mentira chegou ao limite. O promotor continuou olhando, sem comemoração. Era o fim de uma história trágica, mas também previsível. O juiz leu a sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A mulher que um dia desfilou entre os ricos e famosos agora passaria o resto da vida atrás de grades de concreto. Mas o momento mais marcante veio depois, quando o irmão de Fábio pediu para falar. Ele se levantou com uma foto do irmão nas mãos, sorridente, em um dia comum, antes que tudo fosse destruído. Sua voz trêmula encheu a sala. Você tirou um homem bom deste mundo. Um pai, um amigo, um exemplo. E por quê? Por dinheiro. Por um capricho. Espero que cada noite, no silêncio da cela, você lembre do que fez. Alguns choraram. Outros apenas olharam para ela, tentando entender como alguém podia se perder tanto. Mônica permaneceu imóvel. Mas uma lágrima escapou. Não se sabia se era arrependimento, medo ou apenas a constatação de que o jogo acabou. Do lado de fora, a imprensa cercava o tribunal. O caso dominava as manchetes. Mulher que riu no tribunal é condenada à prisão perpétua. As imagens dela sorrindo friamente no primeiro dia de julgamento agora contrastavam com as do veredito, em que parecia um fantasma de si mesma. Durante meses, Mônica acreditou que poderia manipular tudo. Que a beleza, o charme e as lágrimas ensaiadas seriam suficientes para convencer o júri. Mas a verdade, quando veio à tona, foi devastadora. E o mais irônico é que foi o próprio ego que a destruiu. Se não tivesse mantido contato com o amante, se não tivesse se vangloriado do plano perfeito, talvez o crime nunca fosse totalmente desvendado. Mas Mônica sempre precisou de controle, e foi essa necessidade que deixou rastros, mensagens, testemunhas. Ela acreditava que era mais inteligente que todos, inclusive que a justiça. Mas a justiça tem paciência. E, quando chega, vem com peso dobrado. Enquanto era levada, Mônica olhou rapidamente para a plateia. Nenhum olhar de apoio, nenhum rosto familiar. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que agora a acompanharia pelo resto da vida. Na prisão, segundo relatos posteriores, ela se manteve reservada. Não falava sobre o caso. Apenas passava os dias costurando uniformes e evitando conversas. Mas às vezes, nas poucas entrevistas que concedeu, dizia: eu não planejei nada. Fui traída por quem amava. Talvez ainda acreditasse nisso. Ou talvez precisasse dessa mentira para continuar existindo. Porque, no fim, Mônica se tornou prisioneira muito antes da sentença. Desde o momento em que decidiu transformar o amor em negócio e a confiança em arma. Desde o instante em que olhou para o próprio marido e viu um obstáculo, não uma pessoa. O crime dela não destruiu apenas uma vida. Destruiu uma família inteira, uma carreira brilhante e uma reputação que custou anos para ser construída. Tudo em troca de uma ilusão de liberdade e poder. E é por isso que esse caso ainda ecoa. Não apenas pela crueldade, mas pelo simbolismo. O rosto bonito, o sorriso seguro, a aparente inocência, tudo desabando diante da verdade. Mônica acreditava que podia enganar o mundo.
Mas o mundo assistiu quando a verdade fez o que ela nunca esperava: a destruiu publicamente, sem piedade. Hoje, quando alguém menciona seu nome, não lembram mais da esposa elegante, nem da socialite influente. Lembram da mulher que riu no tribunal, acreditando que sairia livre, e que descobriu, tarde demais, que a justiça sempre chega.